Fala família, estamos começando mais uma vez o episódio do Revela com uma proposta dessa vez um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo de sempre aprofundar um tema que possa te ajudar também na sua vida com Deus, também na sua liderança também. E dessa vez um episódio para falar de um assunto muito importante para mim e para você. Hoje eu quero falar com você sobre o tema de discipulado, ok? Quero tentar responder para você e junto contigo também aprofundar algumas questões como qual é o modelo bíblico de discipulado? Você sabe disso? Mais uma, sobre quem eu devo discipular também, o que é discipulado de verdade e ainda o que eu devo esperar do discipulado, ok? E eu quero começar, desde já, fazer uma pergunta para você que pode parecer um pouco desconfortável, talvez. Mas a pergunta é, se todos na igreja fossem parecidos com você no discipulado, a missão da igreja estaria avançando ou parada? Pense um pouco sobre isso. Que tipo de igreja a sua igreja seria se todos fossem parecidos com você no ponto do discipulado? Daqui a 5 anos, a sua igreja estaria mais apaixonada por Jesus? Talvez mais comprometida com a missão também? Ou simplesmente mais ocupada? Já pensou um pouco sobre isso? Porque existe uma diferença enorme para nós entre aquilo que é a atividade que nós temos e a missão de fato da igreja. Sabe, muitas igrejas estão cheias de atividades dentro da sua programação. Então, nós temos cultos acontecendo, temos eventos agendados, muitas programações, muitos cursos, muitas reuniões, mas o fato é que Jesus nunca nos mandou encher a agenda da igreja. Pelo contrário, a resposta de Jesus sobre a agenda da igreja tem a ver com discipulado. Eu quero falar contigo um pouco sobre esse assunto hoje. Tem uma frase na nossa comunidade local, Igreja Relevância, que nós temos procurado lembrar constantemente. E eu queria deixar ela para você também. Nós somos uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Eu vou repetir para você. Nós somos uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Então, não somente discípulos, mas nós somos discípulos multiplicadores, ok? E quando nós pensamos sobre essa proposta da multiplicação, essa é a pergunta: o que realmente Jesus nos pediu? E o fato é que quando Jesus ele estava para ascender os céus, para subir aos céus, ele deixou uma instrução para mim e para você. E por que eu digo para mim e para você? Porque muitas vezes existe uma confusão ali sobre imaginar que discipulado é algo reservado para liderança, para pastores e líderes, mas não é. O que Jesus deixou para mim e para você diz respeito a todo crente. Ele não diz para nós construirmos muitos prédios, nem para fazermos muitos eventos, não. Jesus disse em Mateus 28, ide e fazei discípulos. Essa foi a instrução de Jesus. E o ponto é que Jesus poderia ter escolhido qualquer outra estratégia para mudar o mundo. Mas para isso ele escolheu pessoas. Jesus escolheu pessoas. E mais profundamente, ele escolheu pessoas comuns, como eu e como você. E nessas pessoas comuns, ele investiu profundamente. Porque o plano de Deus para alcançar pessoas, quero que você se lembre disso, não é sobre mais programação, mas sobre pessoas. O plano de Deus para alcançar pessoas continua sendo pessoas. Esse é o plano de Deus. Então a pergunta não é quantos cultos eu frequento, mas a pergunta é quem está mais parecido com Jesus porque eu estou caminhando ao lado dessa pessoa. Esse é o ponto e essa é a pergunta que muda tudo quando nós pensamos em discipulado. Agora, quanto ao modelo bíblico do discipulado, qual que é o modelo bíblico que nós precisamos entender sobre discipulado? Sabe, existe uma armadilha muito comum para nós
nós imaginamos que discipulado ele se parece com alguém aprendendo alguma coisa. Mas discipulado na Bíblia não tem a ver somente com o aprendizado, não termina no aprendizado. O discipulado, ele termina na multiplicação. Esse é o modelo bíblico para o discipulado. Termina na multiplicação. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Paulo diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, palavras de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. E olha a ordem que Paulo propõe aqui. Lóide discipula Eunice. Eunice, logo depois, influencia Timóteo. E Timóteo, por fim, é treinado por Paulo. E depois também lá em 2 Timóteo capítulo 2, agora verso 1 e 2, Paulo também diz para nós: as palavras que me ouviu dizer, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, percebe o que está acontecendo aqui? A fé está sempre avançando. A fé nunca está estacionada, nunca acumulada, nunca centralizada em alguém. É uma fé que está constantemente sendo transmitida de uma geração para outra. Então, uma geração alcançando a outra, uma pessoa investindo em outra pessoa. E quando nós pensamos em discipulado, existe também uma outra pergunta importante: quem eu devo discipular? Quem são as pessoas que eu devo discipular? E a pergunta é: pastor, eu devo talvez discipular todo mundo? Muitos ficam preocupados com isso. E a verdade é que a resposta é não. Jesus mesmo não fez isso. Você vê Jesus amando as multidões, ele era sempre empático com as multidões, mas ele investindo profundamente em poucas pessoas. E por quê? Porque o discipulado, eu quero que você guarde isso agora, discipulado exige resposta, exige uma resposta. E é por isso que Paulo ele usou a expressão, no texto que nós lemos antes, homens fiéis, ok? E aqui não fala dos mais talentosos, não é isso que Paulo estava à procura, nem dos mais inteligentes também, não fala dos mais influentes ainda e nem de coisa parecida. Paulo está à procura de homens fiéis. E o que são homens fiéis? Meu irmão, é gente disponível, ok? É gente ensinável, é gente que está respondendo ao discipulado. Então, nós discipulamos quem responde. Nós discipulamos quem responde. E isso não significa que você vai abandonar quem ainda não está pronto, mas é sobre eu e você sendo intencional em reconhecer onde existe fome espiritual, ok? Porque onde existe fome você vai encontrar potencial também para investir. Guarda isso para você. E aí eu quero que você se pergunte aí, perto de você, quem demonstra fome hoje? Talvez seu filho está demonstrando fome por Deus. Ele é o alvo do seu discipulado, com certeza. Talvez um amigo próximo está mostrando isso. Ele é o alvo do seu discipulado. Alguém do seu grupo pequeno, talvez um novo convertido, sabe? Talvez Deus já colocou pessoas próximas de você, diante dos seus olhos, que vão ser discipuladas pela sua vida. E eu quero tentar responder mais uma pergunta para você. O que é discipulado de verdade? O que é discipulado de verdade? Sabe, muita gente imagina que o discipulado também se pareça com uma aula, mas não é. Outros vão imaginar que o discipulado é um tipo de curso, um programa, mas também não é. Quando nós olhamos para o discipulado, ele tem muito mais a ver com estabelecermos um relacionamento intencional com outras pessoas. Resumindo, é sobre compartilharmos
vida, sabe? Jesus ele não apenas ensinava aos seus discípulos, ele caminhava com os seus discípulos. Jesus ele comia com os seus discípulos, ele viajava com eles e enquanto tudo isso acontecia, ele também os corrigia, ele celebrava com eles, ele chorava com eles também. Então os discípulos viam Jesus na vida real, compartilhando vida. Isso quer dizer que o discipulado ele pode acontecer na mesa, ok? No café, no carro, em uma oração com alguém, em uma conversa sincera, enquanto somos vulneráveis um para o outro, nos momentos difíceis. Não é sobre criarmos dependência, não é isso que nós queremos, é sobre criarmos maturidade. Então o discipulado acontece na vida real, é sobre compartilharmos vida. É fato que também nós nunca poderemos discipular uma pessoa ou todas as pessoas no 1 a 1, melhor dizendo. Então uma outra expressão do discipulado que eu quero deixar para você é a vida em comunidade. A vida em comunidade, nós acreditamos nisso, também é discipulado, porque enquanto nós vivemos em comunidade, nós somos protegidos, nós somos amados, nós somos empoderados, nós somos aconselhados, exortados, de muitas maneiras também. Então, a própria vida em comunidade da igreja, ela guarda o coração e ela ensina sobre o que é Jesus, quem é Jesus e para onde nós estamos indo com ele também. A vida em comunidade não deve ser desprezada. Muita gente está olhando para uma pessoa, para um homem, para um discipulador como se ele fosse a resposta. Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos isso acontecendo. Sabe, você vai encontrar a expressão uns aos outros de muitas maneiras, de repetidas vezes também. E isso tem a ver com nós vivemos ao lado de outras pessoas intencionalmente. Eu quero dizer que a sua comunhão com outros irmãos vai discipular seu coração também, enquanto você faz o mesmo com outras pessoas. E ainda, mais uma pergunta: o que nós devemos então esperar do discipulado? O que esperar do discipulado? Sabe, existe uma expectativa errada quando nós pensamos nisso, porque nós pensamos que vamos discipular alguém até que ele se torne um super crente, sabe? Alguém infalível, alguém perfeito, alguém que não erra mais, alguém que não peca mais. Mas não é sobre isso. Discipulado não produz perfeição. Isso tem que arrancar um peso do seu coração também. Na verdade, o que discipulado ele produz é transformação. Não é sobre perfeição, é sobre transformação. Lembre-se que transformação leva tempo, leva muito tempo. Sabe, o apóstolo Paulo, quando fala sobre discipulado, ele vai dizer que ele tinha dores de parto para formar Cristo nos seus discípulos. Você vai se lembrar que uma gestação tem pelo menos 9 meses. Tem dores envolvidas, desconforto envolvido. Então, muita coisa acontece dentro de um processo de gestação. Então, um processo de transformação e de discipulado leva tempo. Nós precisamos ter o coração aberto para isso, sabe? Dar espaço para o erro, porque as pessoas vão tropeçar. Você vai tropeçar enquanto é discipulado também. As pessoas vão errar, elas terão recaídas pelo caminho, vão passar por crises também. E, meu irmão, tá tudo bem com isso. Isso é o processo do discipulado, porque o objetivo do discipulado não é, e nem nunca foi, formar pessoas impecáveis. Sabe disso? Perfeitas. Não. O objetivo do discipulado, quero que você guarde isso também agora, é sobre formarmos gente humilde e quebrantada. Gente humilde e quebrantada. Gente ensinável, gente que tem um coração para continuar crescendo. E para isso acontecer,
Eu quero te lembrar que o discipulador, ele não pode ser um controlador. Alguém que está gerenciando constantemente os pecados de uma outra pessoa. Um manipulador, um dominador. Pelo contrário, a Bíblia nos ordena a fugirmos desse tipo de liderança. Então, o discipulador não pode ser um controlador. Ele é, na verdade, um companheiro de caminhada. É isso que o discipulado propõe. Enquanto o discipulado acontece, o que o discipulador ele faz? Ele aponta para Cristo. Não é para formarmos pessoas que se pareçam conosco. Nós estamos constantemente apontando para Cristo e lembrando quem Ele é. Então, o papel do discipulador é simplesmente caminhar junto e permitir que Deus construa naquele homem, naquela mulher, o que Ele quer fazer também. Quero terminar esse vídeo voltando àquela pergunta do início que eu te fiz também. Se todos na igreja fossem parecidos com você no discipulado, a missão estaria avançando ou estaria parada? Porque, meu irmão, minha irmã, no fim das contas, a pergunta não é se a igreja está discipulando, se a igreja crê em discipulado. A pergunta principal é: quem eu estou discipulando? Quem eu estou discipulando? Sabe, talvez Deus ele não está pedindo para você para que você alcance as multidões. Mas o que ele quer é que você e eu sejamos fiéis em uma pessoa de cada vez. É assim que nós alcançamos as multidões, sabia disso? Uma pessoa de cada vez, um nome de cada vez, uma história de cada vez. Porque foi assim que Jesus ele mudou o mundo. Não através de multidões, mas uma pessoa de cada vez e de discípulos que fazem discípulos também. Ok? Então, se esse vídeo falou com você de alguma forma, quero te encorajar você a compartilhar esse vídeo com também a sua equipe, com a sua liderança, com o seu grupo pequeno, com o seu pastor e líder também. E eu quero deixar para você uma tarefa também para terminarmos aqui. Quero te encorajar a orar e a perguntar para Deus uma única coisa: Senhor, quem o Senhor quer que eu discipule? Ok? É isso. Deus te abençoe. Estamos juntos.